Oiê, boa noite, minha gente. E aí, como estamos nessa quarta-feira gelada, 7h30 da noite? Estamos aqui hoje para falar sobre o Botox na amamentação. E o melhor de tudo isso é que eu vou ter uma participação mega especial. Já deixa eu até convidar aqui a doutora para gente começar a nossa live, que vai ser mega, mega, mega especial. Tô muito ansiosa. Só esperar ela entrar. Boa noite. Oi, Dani. Olha lá, a Cacá também entrou na nossa live. Boa noite! Boa noite! Chegou a nossa convidada de honra, gente. Hoje eu tô aqui e essa é a doutora Andressa Pires Alves. Ela é Olá! ginecologista, obstetra e extremamente criteriosa, extremamente científica. E hoje ela vai estar aqui na nossa live para ajudar a gente a desmistificar um pouquinho esse botox na amamentação, né, Dê? Vamos sim, muito obrigada, Rafa, doutora Rafa, minha amiga, minha harmonizadora, tá? Esse rostinho aqui tem a assinatura de Rafa Matana, então, assim, confio muito no trabalho dela e me sinto muito honrada, porque eu sei que a régua com a Rafa é aqui em cima, tá? A régua dela é aqui em cima, cientista maravilhosa. Então, se você considera isso tudo de mim, eu me sinto honradíssima. Saiba que trouxe todas as informações com bastante carinho para as suas seguidoras. Arrasou. E eu acho muito legal falar, né? Como a Andressa falou, além de ser essa médica maravilhosa, ela também é minha amiga pessoal, então vocês vão me ver chamando ela de D por aqui. Eu acho muito legal falar sobre isso, porque esse é um tema que é de interesse tanto para as mamães, né? Para quem está gestante, para as mulheres que desejam. Tem esse desejo de ser mãe, né, que querem gestar, porque de fato são várias coisas que acontecem durante todo esse período e que são muito relevantes para que a gente consiga ter um tratamento seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E eu acho que é muito sobre isso que a gente vai falar hoje. Dê, conta um pouquinho para o pessoal da tua formação, tua especialidade, qual é teu foco atual, para todo mundo te conhecer um pouquinho mais, que eu acho que é bem especial. Sim, eu sou médica, formada desde 2019, sou especializada em ginecologia e obstetrícia, fiz a residência médica, que é a formação padrão ouro. Eu tenho uma pós-graduação em nutrologia médica de 2 anos, então eu tenho uma formação além da ginecologia e obstetrícia. E eu sou injetora também, porque eu tenho uma especialização em estética íntima. Apesar de não ser um carro-chefe da minha formação, eu acabo trabalhando mais com obstetrícia e com a ginecologia, com a nutrologia, mas eu sou injetora, então a farmacodinâmica, a farmacocinética, eu consigo entender também e ajudar vocês um pouquinho a entender o mecanismo, porque eu entendo também um pouquinho, não tanto quanto a Rafa, mas entendo um pouquinho também. Não, mas é isso, gente. Então, a Andressa, além dessa formação, né, mais formal, mais usual da ginecologia, ela também é injetora, então faz essa parte de estética íntima. E quando a gente fala sobre estética, a gente fala muito sobre o nosso grande problema, né? Por que que o Botox na amamentação hoje é uma questão? Por que que a gente está aqui para falar sobre isso, né? Eu acho muito relevante falar, porque o corpo da mulher, ela passa por muitas transformações durante esse período da gestação. Uhum. E muitas dessas mudanças, elas vêm com algumas cobranças realmente, né? De beleza, de estética, uma autocobrança, uma autoavaliação e também um sentimento assim de querer voltar para o corpo, né? De querer voltar para aquele momento pré-gestação. Então, eu acho que quando o bebê nasce, essa acaba sendo uma grande temática que envolve aí a parcela, uma grande parcela da população feminina, né? Então eu acho que você deve receber muito isso também no consultório, né? Então, qual é o momento que a doutora vai liberar para voltar para as atividades? Quando que pode fazer alguma coisa, né? Quando pode fazer algum procedimento estético? Então, isso de fato é algo que as mulheres passam, né, nesse período de pós-gestação, né? Conta um É muito pouquinho dessa tua comum. experiência com É isso, muito Dê. comum, porque o puerpério,
é um desafio para o nosso consultório obstétrico, porque cada gestante é um universo e existem desafios que são inerentes do processo, a privação de sono, a alteração do corpo. Existem estudos que mostram que a bioquímica do cérebro da puérpera nunca mais vai voltar a ser o que era antes da gestação, porque a gente muda completamente, mudam os critérios da sua vida e as prioridades da sua vida. E nesse processo de se encontrar quem eu sou, eu sou mãe, mas eu sou advogada, juíza, dentista, empresária, eu me perco na minha própria identidade. E eu vejo que a autoimagem é algo que ajuda a trazer de volta essa paciente para sua essência, que é uma coisa que leva muito esse pensamento. Agora eu sou mãe antes de mais nada. E eu sempre falo assim: você é mãe e todas essas outras coisas, e trazer ela de volta para o seu eixo, para o seu eu, onde ela olha no espelho, ela consegue reconhecer aquela mulher que ela sempre foi e sempre será, apesar do puerpério. Eu acho que isso traz muito valor para reforço de saúde mental. Porque para nós mulheres, para a mentalidade humana, para a mentalidade feminina, a beleza faz parte da construção do eu e da autoestima e faz parte da saúde mental. Não tem como você desassociar o puerpério da saúde mental e não tem como você falar de saúde mental na mulher sem falar da autoimagem. Então, dentro do consultório, eu vejo isso. É muito comum na alta do hospital. Tô Sim. dando alta doutora, só deixa eu lembrar um negócio aqui. Quando que eu posso fazer meu Botox? E eu sempre encho a boca com bastante tranquilidade de dizer, pode fazer, filha. Quer marcar a segunda? Vai lá. Pode marcar. E eu acho muito legal essa informação que você trouxe, até mesmo pelo fato de que eu gosto muito de reforçar isso com todos os meus alunos, com todos os meus pacientes, porque às vezes a gente olha para alguns fatores como a estética como sendo algo supérfluo, né? A gente pensa, ai, não, isso pode esperar, isso não é relevante. Mas eu acho legal trazer essa informação porque a OMS mesmo, a Organização Mundial da Saúde, ela classifica a saúde, o estado de saúde, como um bem-estar completo, físico, mental e social, Uhum. né? Então, às vezes, nesse período do puerpério, a mulher está passando, sim, por essa dificuldade emocional, essa dificuldade mental de se reconhecer quando ela se vê no espelho e até mesmo de uma certa pressão social, né? Que hoje, infelizmente, isso acontece. Eu acho que a gente não deve entrar no mérito sobre isso ou não, mas a gente sabe que é uma questão e que muitas mulheres lutam com isso. Então, elas querem estar ali é, compatíveis com uma expectativa, né, do que os outros esperam, mas eu acho que muito mais é sobre se olhar no espelho e se reconectar com aquela mulher que acaba ficando muitas vezes de lado durante esse período da gestação. Então, eu acho que essa é a grande temática, né? Esse é o grande motivador pelo qual a gente traz esse tema para a roda, para a gente conversar, para a gente debater um pouquinho mais, que é o Botox durante a gestação. E aí a gente tem pensar o que é que a ciência nos traz, né? O que é que a ciência vai nos falar sobre o que de fato pode ser feito, o que não pode ser feito. É muito importante, até a gente estava conversando sobre isso um pouco mais cedo, né? O quanto essa questão do que pode ser feito ou não pode ser feito, ela leva muito em base o bem-estar e a saúde da paciente e da criança em primeiro lugar, né? Então, é muito relevante a gente entender que nada é feito sem evidência, nada é feito por simples achismos. Então, o que eu acho legal a gente contextualizar? A toxina botulínica é um fragmento extraído da Clostridium botulinum, que é uma bactéria que tem poderes de eliminar, de diminuir a síntese da acetilcolina, que é um neuromodulador, que vai fazer a contração muscular. Então, quando a gente interrompe esse ciclo da acetilcolina, a gente interrompe a contração do músculo. Por isso que a gente fica com a testa lisinha, por isso que a nossa cara de bravo vai embora, aqueles pés de galinha vão embora. Aquela, eu tô até feliz, né? Porque não tô amamentando, mas eu fiz meu botox, então isso também interfere na minha autoestima. Sim. Ela vai trabalhar dessa maneira. E a toxina botulínica, eu vou contextualizar aqui um pouquinho sobre a molécula e sobre como ela é metabolizada, porque a Andressa já vai trazer para a gente o como é formado o leite materno e por que é incompatível a transmissão, né? Por que é difícil
transmitir fragmentos da toxina botulínica através do leite materno. Então, ela é formada basicamente por duas cadeias. Então, uma cadeia leve e uma cadeia pesada. Essas duas cadeias, elas precisam estar conectadas entre si para que a toxina botulínica tenha um efeito, tá? Então, e essas duas cadeias ainda são envoltas por uma proteína acessória. Então, é uma molécula grande, é uma molécula pesada. Uma vez que essa toxina ela é injetada dentro da musculatura, a proteína acessória se descola e a molécula da toxina, de fato, ela vai diretamente para o alvo dela, que é a célula nervosa que está dentro do músculo, a célula motora, a célula nervosa motora desse músculo. E aí, a cadeia pesada é responsável por fazer a endocitose dessa cadeia leve para dentro do citoplasma ali da célula nervosa. E a cadeia leve ela vai ser responsável por fazer a fragmentação da SNAP25, que é uma proteína que faz a liberação das vesículas de acetilcolina. E é muito legal falar porque ela é uma molécula de alto peso molecular e ela tem uma neuroespecificidade muito grande. Então, isso diminui muito a metabolização dela de maneira sistêmica. Então, independente de qualquer coisa, a toxina botulínica ela não fica no nosso sistema sanguíneo ali circulando de maneira livre depois que ela é injetada. Ela é muito específica para esse sítio onde ela é injetada. Então, isso é muito relevante quando a gente pensa na construção, né, da toxina botulínica e como ela age depois que ela entra no músculo. E aí isso vai dificultar com que ela passe ali pelo leite materno. Por quê? Conta pra gente, Andressa. Primeiro, a gente tem que entender que a toxina botulínica ela tem trofismo por célula nervosa. E a mama, a glândula mamária, ela é uma glândula, né? Você parece redundante, mas ela é uma glândula, ela não é uma célula nervosa. Então, não tem interesse, não tem trofismo químico da toxina botulínica para a glândula mamária. A glândula mamária, além de tudo, ela tem uma barreira que impede com que algumas coisas passem para ela. Existem moléculas, por exemplo, as moléculas grandes, muito pesadas, que é o caso da toxina botulínica, que não conseguem entrar por difusão facilitada, muito menos por algum mecanismo celular de entrada, que foi o que a Rafa explicou, o mecanismo celular de entrada da toxina botulínica até a fenda ali na acetilcolina e tudo mais. A produção láctea, ela depende de hormônios e ela tem mais trofismo, as coisas mais hidrofílicas, ou seja, as coisas que têm mais trofismo por gordura vão entrar mais no ducto lácteo para fazer a parte daquela produção láctea. Então, a toxina, teoricamente e de forma prática, ela não tem motivos químicos celulares, ela não tem motivo de sinalização biológica para estar dentro da glândula mamária. Portanto, de forma teórica e prática, nós sabemos que não há motivo para que essa toxina adentre e faça parte do leite da mãe. E também existe todo um fator hormonal e tudo que a gente... Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu sou igual a Rafa, eu sou apaixonada pela minha área. Se eu for ficar falando aqui, a gente fica falando horas sobre produção láctea. Mas, basicamente, dentro das membranas humanas, não faz sentido a penetração da toxina botulínica no ducto mamário e não passa para o leite. Nós temos estudos que provam que realmente não passa. Que a gente foram estudos que dosaram a quantidade de toxina botulínica no leite da mãe após injeção de toxina botulínica em doses baixas, que são as doses estéticas, as doses para bloqueio para cefaleia, que é a enxaqueca. Foram vistos de seriado na primeira drenagem da mama, na primeira lactação, pós-aplicação, e na segunda. Não foi encontrada toxina botulínica. E se fosse, vamos pensar, na dose baixa que é colocada, não existe penetração sérica, não existe penetração na corrente sanguínea de toxina botulínica. E nenhuma outra questão, nem nesse sentido, né, Rafa? Me ajuda se eu estiver falando besteira. Sim. Não existe concentração sérica o suficiente de toxina botulínica pra gente se preocupar em fazer o botulismo, no caso, que é a doença que causa pelo clostridio. Não tem por que a gente pensar nisso. Porque se a gente fosse pensar nisso, a gente não estaria injetando, né? Então, não penetra em outros tecidos, inclusive no tecido da mama. E não tem, mesmo que se penetrasse um pouco, como trata-se de uma proteína, se caísse, por exemplo, no suco gástrico da criança, já seria, dissolvida ali naquele momento.
caso passasse. Caso passasse. O que não é o caso, pois não tem motivo fisiológico para que passe. E daí, quando a gente começa a olhar o que os estudos científicos nos mostram em relação a isso, gente, é muito legal porque a gente tem algumas documentações, né? Então, a gente tem relatos de casos documentados de maneira seriada, onde eles mostram que muita a toxina botulínica ela foi utilizada porque hoje a gente pensa muito no Botox como uma fonte de procedimentos estéticos. Ele é comumente explorado aí para deixar o rosto mais leve, o rosto mais tranquilo, mais suave. Mas a toxina botulínica, gente, ela tem documentado dentro do PubMed mais de 790 aplicações clínicas terapêuticas. Então, ela é utilizada, ela até foi capa da revista Time há algum tempo atrás, como sendo a grande promessa de uma penicilina do século, sabe? Uma molécula que é capaz de transformar a forma como as doenças são tratadas, assim como a penicilina foi no século passado, né? Transformou aí a segurança da medicina. Então, hoje a toxina ela tem essa aplicabilidade em mais de 790 condições clínicas humanas. Então, ela vem sendo extensivamente utilizada para isso. E um dos artigos que a gente estava lendo, inclusive, que foi um artigo que a D compartilhou, eu estava lendo durante essa semana também, foi de um caso onde a paciente tinha uma enxaqueca crônica, né? E a toxina é uma possibilidade terapêutica para esse tipo de situação, inclusive muito efetiva, né? E os estudos mostram o quanto a segurança da toxina é inclusive maior do que o uso de alguns outros medicamentos para essa condição, porque eles passam pelo leite materno, porque eles são metabolizados via sistêmica de maneira muito mais robusta do que a toxina botulínica, né? Existe um site, Rafa, que eu vou só pontuar aqui, que se chama Lact, L-A-C-T Med, que lá tem todos os medicamentos e a porcentagem de passagem para o leite. Então, toda mulher que está amamentando Legal. poderia ter acesso. É um site em que, inclusive, gente, às vezes eu não lembro de todas as medicações. Às vezes a paciente me pergunta, para, calma, eu vou pesquisar aqui, que a gente não consegue lembrar de Com tudo. certeza. Então, o LactMed é uma ferramenta de muita importância para que você que está amamentando, você que é prescritor, que tem vontade de prescrever algo, seja qualquer área que você estiver atuando, procura lá para dar uma olhadinha. E voltando ao assunto da toxina botulínica, dentro da minha área de atuação, eu também tenho uma especialização em endometriose, a gente usa toxina botulínica para dor na relação, por exemplo. A gente bloqueia a contração involuntária do esfíncter, a gente bloqueia a contração involuntária do períneo quando está acontecendo. Para bexiga hiperativa, na minha área também, na ginecologia, os pacientes que têm o músculo do detrusor altamente excitável por causa da acetilcolina, na segunda linha de tratamento, depois de fazer os bloqueadores da acetilcolina por via oral, a gente pode sim usar a toxina botulínica intradetrusor. Então, assim, a gente olha pro Botox, né? A toxina botulínica, e a gente tem um preconceito de que é algo estético, fútil e não tem fundamento médico ou clínico, e mais estético e fútil. Mas não é verdade. Porque, como a Rafa já pontuou clinicamente no começo, o bem-estar feminino, a saúde feminina, um dos pilares dela é a autoimagem. Como você se enxerga? Se eu me sinto bonita, independente se outra pessoa achar ou não, se eu me sinto bonita, eu me sinto bem, automaticamente a minha saúde mental vai estar equalizada, eu vou estar me sentindo bem. Então faz parte da saúde. A beleza faz parte da saúde. Total. E aí, ainda trazendo, eu tô até com o artigo aqui na mão, gente. Esse aqui é um artigo que foi publicado agora em janeiro de 2025. Então, um artigo super recente que ele, de fato, até então a gente tinha alguns estudos clínicos onde a gente media essa passagem da toxina botulínica para o leite materno, porque a toxina era de fato necessária como ferramenta terapêutica para alguma outra condição e não para uso estético. E esse aqui é um dos primeiros artigos que a gente tem documentado na literatura que fez a detecção da toxina botulínica no leite materno após injeções para realmente fins estéticos. E aí é legal falar sobre isso porque
porque foram injetadas 5 pacientes, então é um N baixo, com certeza, né? A gente já entra em limitações científicas quando a gente fala sobre isso, mas já é um N representativo quando a gente pensa em algo que é difícil a gente estudar, né? A mulher, ela não entra como objeto de estudo ali, principalmente durante a gestação, durante a amamentação, então a gente, né, dificilmente coloca, submete a mulher a esse lugar, mas esse estudo de fato ele teve essa mensuração. E aí e até é legal falar, porque tiveram algumas perguntas que eu até separei aqui para a gente já finalizar, e o pessoal pode ir mandando aqui na live, que a Mandinha tá separando as perguntas de vocês. Eu vi que já apareceram algumas por aqui para a gente comentar tudo isso no final, tá? Mas dentro disso, a gente vê por quê? Porque mesmo nos artigos científicos que a gente tinha, que eram um pouco mais antigos, que analisavam o uso da toxina para fins terapêuticos, e se ele passava pela amamentação, a gente já tinha resultados negativos. Só que as doses da toxina utilizada para fins terapêuticos são sempre muito maiores do que, de fato, a aplicação para fins estéticos. Então, a gente tem aí que hoje uma dose letal de toxina botulínica para seres humanos, em média de 3.000 unidades de toxina botulínica. Uhum. Quando para uma aplicação estética, a gente usa aí cerca de 50, 60 unidades. Então, a gente fica muito distante disso tudo, né? E aí, esse artigo que eu tô aqui em mãos, ele metrificou a passagem da toxina botulínica, de rastros de toxina botulínica, por 4 estudos diferentes, por 4 metodologias diferentes. E apenas uma dessas metodologias, ele conseguiu pegar alguns traços da toxina ali dentro daquelas amostras de leite. E as amostras de leite, gente, elas foram coletadas em diversos momentos dessa amamentação. Então, de 1 hora, 6 horas, 24, 36, 48, 72, 2 meses, 5 meses e 1 ano, tá? Então, o que que foi concluído aqui? Que a quantidade, esse traço que eles conseguiram captar em apenas um dos testes, ele era realmente uma dose extremamente irrelevante, tá? Então, uma exemplificação que a gente traz é que nessa quantidade que foi o traço máximo que foi encontrado nesse leite materno em todos esses períodos, no máximo que foi encontrado, o bebê precisaria ingerir 21 litros de leite para ter uma dose tóxica, para ter de fato algum problema relacionado ao uso dessa toxina. E quando a gente sabe que nesse período da amamentação, o bebê vai ingerir aí, em média de 60 a, sei lá, 200 ml de leite no máximo, né? Conforme ele vai crescendo, aí ele vai se desenvolvendo. Então, isso varia muito, obviamente, de acordo com a idade do bebê, né? Então, se esse botox foi realizado logo no início do puerpério ou se ao longo da amamentação, mas mesmo assim, de maneira nenhuma, esse bebê vai tomar 21 litros de leite materno, né? Então é uma dose muito baixa, realmente é um traço que a gente consegue ali. E esse traço ele foi encontrado, inclusive, estável ao longo de ano. Então, isso sugere que mesmo que ano depois ele ainda estava ali, mas é realmente algo muito irrelevante. Então, esses são os dados que a ciência está trazendo para a gente, né? Então, vem mostrando que é eficiente e que é de fato seguro, né? A segurança dentro do puerpério e da gestação, ela é sempre presumida de acordo com dados com N não significativo. O que isso quer dizer para que você não está entendendo? Não existe como, de forma ética, a gente colocar muitas doses e usar uma criança e uma mãe que está gestante para a gente saber o que funciona ou não. Tanto que as vacinas iniciais nunca é em gente, a gente acaba liberando por estudos em ratos e vacas e cachorros. Foi no caso da Covid, gente, já foi liberada por um estudo em animais, porque você não tem como colocar isso em prática em larga escala num N muito grande. Seria prejudicial, né? Porque a gente não sabe qual é o resultado que a gente vai ter. Então, quando a gente fala em tudo que a gente está falando dentro da gestação e da lactação, a gente está falando de fisiologia, né?
conhecimento básico de fisiologia, isso é importante vocês entenderem. A gente deu um panorama fisiológico aqui para vocês, tanto da farmacodinâmica, da farmacocinética do Botox, como da formação do leite. Então, nós temos uma inferência fisiológica. Se eu sei como funciona, então automaticamente eu posso inferir que isso acontece. E a ciência vem comprovando essas nossas inferências com base na fisiologia. Então, a segurança da toxina botulínica, ela não é baseada em um artigo, dois artigos, ela é baseada em todos esses fatores que estão associados. E como eu já tinha comentado com a Rafa, em quase todas as coisas, por exemplo, mulheres que querem, estão aumentando e querem tomar um copo de vinho, querem tomar alguma coisa, a gente sempre orienta a desprezar o leite, desprezar de acordo com o tanto que você tomou, quantas mamadas, quantas produções lácteas você vai desprezar. Também quando vai fazer um procedimento cirúrgico que tem que ser anestesiado, você vai desprezar a primeira enchida da mama, digamos assim, para que aquilo Sim. não passe para o bebê. Então, se há algum tipo de dúvida ou desconforto por parte da mulher que escutou todos os nossos argumentos aqui e ainda assim ficou um pouco receosa, não custa você descartar para não ter o risco de que passe fragmentos, se você não quer correr esse risco, né, de passar fragmentos. E mesmo que passe, gente, não é suficiente para causar qualquer tipo de dano, né, no bebezinho, ou não existe relato na literatura de algum dano em bebê nenhum que amamentou mães que fizeram esses procedimentos com Botox. Exatamente. E aí eu acho que é muito importante a gente falar isso também, porque eu sempre falo, a, o procedimento ele vem como algo sadio, né? Ele vem como algo para trazer mais bem-estar. Se vai gerar qualquer tipo de insegurança, eu sempre oriento. Não é o momento, então, de fazer, né, gente? Então, a gente sempre explica, a gente sempre orienta. É muito mais claro isso depois que o bebê já nasceu, né? Então, principalmente quando a gente levanta, até foi uma das dúvidas que eu te enviei, né? Que a gente recebeu ali na caixinha de perguntas durante a semana. A gente já vai começar a responder todas essas dúvidas que vocês estão mandando aqui na nossa live também. Mas uma das dúvidas que apareceu foi a seguinte, ó. Durante a gravidez, há algum período em que pode ser aplicado? Não, Né? Então, durante a gravidez, gente, não, não. né? Eu falei com a Andressa até sobre isso. A gente tem alguns estudos que relatam o uso da toxina durante a gestação, mas isso por quê? Porque o risco da aplicação era muito menor do que o risco da não aplicação. Não era por motivos estéticos, era por motivos terapêuticos. Durante a gestação, a gente não vai submeter ninguém a nenhum procedimento estético sem a menor necessidade, né? Então, a gente estava conversando até mais cedo sobre isso, porque, por exemplo, aqui no consultório é uma conduta muito clara minha. O ultrassom microfocado é uma tecnologia que funciona por uma fonte de calor. Então, ele causa microdanos no tecido, é algo muito localizado. Então, ele não tem nada de metabolização sistêmica, não passa ali nem pelo cordão umbilical, nem pela placenta, não tem nada que vai interferir. Mas quando o paciente me pergunta, fala, posso fazer? Às vezes até o médico já liberou. Eu olho para o paciente e falo assim: será que esse período realmente precisa, né, a gente fazer alguma coisa? É um período tão curto, passa tão rápido, né? São 9 meses aí. Eu acho que o foco principal é sempre no desenvolvimento do bebê. Então, assim, evitar qualquer tipo de intervenção sem a menor necessidade. Então, eu falo que, né, quando passa esse período, a gente pode vir, pode fazer com segurança. Não existe por que correr riscos Exato. dentro da gestação. Porque você está no momento onde a gente entenda isso. O período gestacional vai definir a saúde desse nenê para o resto da vida. São só 9 meses, porém são determinantes para que essa criança tenha um neurodesenvolvimento adequado. Até, assim, gente, o que você faz na gestação alterará o QI dessa criança ao longo da vida. Então é um momento onde a prioridade deveria ser nutrir, cuidar e evitar expor a riscos desnecessários. Eu vou dar um exemplo bobo. Mães que não fazem atividade física estão correndo o risco de ter o meu filho com diabetes ao longo da vida, durante a gestação. É uma coisa boba, mas por que correr esse risco? Sim. Pra que a gente vai correr esse risco? Eu não sei o que acontece com uma gestante que faz uso estético de Botox. Porque não existe nenhum cientista que se preze que vai testar isso para saber o que acontece. Por quê? O risco de acontecer alguma coisa durante a gestação é maior do que o benefício estético. Então, assim, eu entendo
essa dificuldade, tá aparecendo nas minhas linhas e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos planejar essa gestação, vamos fazer os exames antes, vamos deixar o Botox em dia antes de tirar o método e vamos deixar tudo muito bem alinhado para que isso não seja um sofrimento para você. Sim, E a minha dica de amiga seria não sofra por algo desnecessário. sim, Este momento, a prioridade tem que ser o desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho que isso tem que colocar lá para trás. E depois que nasce, gente, se quiser levar a Rafa lá no hospital, não sei quanto que ela cobraria milhões para fazer isso, mas leva ela lá, entendeu? Porque nasceu, gente, nasceu. A partir do nascimento, nós temos aval ético, vamos combinar, pra gente fazer esses estudos. Durante a gestação, para vocês terem uma noção, assim, existem evidências hoje de que cafeína não existe dose segura na gestação. Eu já tô contraindicando. Eu falo para os meus pacientes, compra um café descafeinado, porque existe um risco de restrição de crescimento. Por que que eu vou correr esse risco? sim. Por que que a gente vai pagar para ver? Então, dentro da gestação, um bom obstetra não paga para ver essas coisas, gente. E eu acho que não faz sentido nenhum, né? Eu falo que é um período muito curto e realmente com as minhas pacientes acontece demais aqui no consultório. Ah, Rafa, eu quero, tô planejando engravidar. Então, beleza, vamos deixar o bioestimulador em dia, vamos colocar qualquer tipo de procedimento que você tem interesse em fazer em dia, porque aí quando chega o momento da gestação, você passa por isso muito mais leve, né? Até é engraçado, essa semana eu recebi uma paciente minha super querida. E ela luta muito com o bigodinho chinês e tal, e ela sempre fala que ela não, né, ela busca muito cuidar disso através dos bioestimuladores. E ela engravidou, a gente fez os bioestimuladores dela, é, um pouquinho antes dela engravidar, ela deu bem certinho, né? Porque é difícil prever Vai. quando essa gestação vai acontecer. A gente fez um pouquinho antes, ela se programou para isso. E ontem eu estava conversando com ela, ela veio para consulta depois que o bebê nasceu, então agora o bebê já está com 2 meses. Ela veio para cuidar dela de novo e ela falou: Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, porque de fato eu passei minha gestação bem, né? Passei tranquila. Então isso não, isso deixa de ser uma questão e a gente traz de volta para quando o bebê nasce, né? E que aí a gente consegue reorganizar um pouquinho quais são as prioridades, porque de fato, durante a gestação, a prioridade é fazer com que esse bebê se desenvolva da melhor maneira possível, né? Que ele realmente cresça bem, feliz e saudável. Eu falo assim que não tem nada que pague uma consciência tranquila, né? Depois, qualquer coisa que acontece com esse bebê, você fica, ai, será que foi isso que eu fiz? Será que foi aquilo que eu fiz? Então, eu acho que a gente não precisa se expor a riscos desnecessários. Então, eu acho que essa foi uma dica de ouro, viu, amiga? De realmente se planejar. Uhum, é o planejamento, gente. Eu falo pra todo mundo. Veio é uma coisa que eu tenho feito, viu, Rafa? Eu tenho orientado, deixa em dia os procedimentos estéticos, porque senão eu vou ficar ouvindo a gestação inteira. É E o meu isso. botox? E o meu botox? Você fala, É, então não, então vamos fazer antes. é. Faz um reforço aí e a gente fica mais tranquilo, né? Porque a Total. gestação não volta pra trás, né? Não tem como a gente refazer a gestação. Então, vamos fazer tudo muito bem feitinho. Total. Eu acho que é muito sobre essas prioridades. E aí, gente, agora a gente vai responder algumas perguntinhas de vocês, que a gente também não quer ficar aqui se estendendo demais na nossa live. A gente queria que fosse algo leve, fácil, objetivo. E uma das dúvidas que surgiu aqui também foi de se existe a quantidade máxima que a gente pode aplicar da toxina no momento que a gente está nesse puerpério. E aí é legal falar porque nesse estudo que de fato olha para aplicação estética, ele recomenda que você não ultrapasse 64 unidades de toxina, tá? Que é uma quantidade bem tranquila para você realizar todos esses tratamentos principais. Então, obviamente, né, pescoço, tem alguma coisa que talvez não engloba, mas fazer terço superior, testa, pezinho de galinha, carinha de bravo, dá para você tratar com muita tranquilidade, né? E aí, uma outra pergunta que já apareceu na nossa caixinha aqui foi a partir de quanto tempo do pós-parto que a gente pode aplicar. Conta aí, Saiu da doutor. maternidade, pode estar autorizada para fazer. Não aconselho fazer isso porque você tem outras prioridades para fazer, como manter um bebê vivo, mas isso vai de cada um. Cada mulher vive puerpério de uma forma única. Tem mulher que lida super bem, que não entra em o que a gente chama de blues puerperal, mas a minha dica como uma obstetra que vive isso todos os dias é que
Desligou minha luz aqui. Vou ficar sem luz mesmo. Vai sem Mas luz. tá linda aí. Aquelas É também que apagar já você não vai ser assim, viu, gente? que você viva aquilo que faz sentido para sua família, para o seu bolso e para a dinâmica familiar. Tem gente que tem uma rede de apoio muito boa, que consegue deixar o filho para fazer, tem gente que não tem. Então, está autorizado a partir do momento que o bebê saiu, gente, não passa mais pela placenta, não vai passar pro leite, que a gente já determinou isso aqui muito bem com ciência. Você está liberada para fazer. Ótimo. E aí é legal falar, né? E aí uma outra dica que a Andressa deu pra gente é: despreza a primeira mamada depois de Uhum. realizar essa toxina. Então, pelo menos se programe, né, para ter ali esse estoquezinho de leite para você poder dar o próximo mamado do neném ali sem se preocupar. Então, acho que isso também é super legal. Vamos para as perguntinhas da live, então, aqui agora. Deixa eu ver aqui, a Mandinha deu uma separada aqui pra gente. Então, essa aqui eu acho que você vai poder responder para a gente, Dê. Como a questão da alimentação influencia nessa relação da amamentação, né? E como funciona essa passagem, qual a diferença que, então, tudo que a mulher come, de fato, vai interferir muitas vezes no desenvolvimento do sistema ali gastrointestinal do bebê, mas que o Botox não. Ela queria entender mais ou menos essa diferença. É que assim, gente, vocês têm que entender que o que a gente estava querendo explicar é que existem moléculas e moléculas no nosso corpo. E as membranas do nosso corpo, elas possuem sinalização. Não é tudo que entra na célula. Eu vou dar um exemplo bobo. A glicose. Uma glicose, ela não entra sozinha na célula, ela precisa da insulina. Então a gente precisa de sinalização celular para que haja transporte de uma molécula da corrente sanguínea para dentro de uma célula. Seja célula nervosa, seja célula do ducto mamário. Então, não é bem assim que as coisas funcionam. Nem tudo passa para o leite. E a alimentação é o que está na corrente sanguínea, seus nutrientes. Por exemplo, uma alimentação mais gordurosa vai passar lipídio, uma alimentação rica em carboidratos vai passar mais glicose. Por exemplo, vamos dar um exemplo bobo assim: mães de crianças que têm APLV, alergia à proteína do leite, elas não podem consumir leite. Por quê? A lactose da mãe não faz mal para a criança, mas a proteína do leite da vaca faz. Vocês conseguem entender que se a mãe para de consumir leite de vaca, a criança para de ter reações de alergia? Então, passa Eu para o até leite tinha materno. Eu até tinha anotado aqui que são três fatores que vão influenciar nessa transferência do que é metabolizado pelo sistema da mãe e que vai de fato passar para o leite materno. O primeiro deles é a ligação proteica, tá? Que vai Sim, afetar. Aí a solubilidade lipídica, que é o que ele também estava estava explicando, e explicando. a ionização. Então, são vários fatores que vão determinar se esse Se isso vai passar para a membrana do ducto da mama ou não. Então, não é, é tudo que passa. Por isso que eu falei para vocês, gente, se você tem dúvida, entre no LactMed e veja lá remédios, chás, coisas, porque eu não consigo te dizer como funciona o transporte de todas as todas. coisas. Mas, por exemplo, isso que a Rafa, eu já ia chegar nesse assunto, as coisas que são lipofílicas, que têm uma base de lipídio, de gordura, passam com maior facilidade do que as que são hidrofílicas, que são a base de água, por causa da constituição da glândula mamária. Então, é uma coisa muito fisiológica que se for entrar aqui, a gente vai ficar horas conversando. Horas, né? Então, Mas via de regra, basicamente, uma alimentação saudável é um leite saudável. Então, se você comer muita porcaria, vai passar pro leite da mãe. E Botox não tem por que estar dentro do ducto mamário em formas grandes, porque não tem trofismo para isso e a membrana não permite. e fora isso, gente, porque a maioria das coisas que a gente. Me corrija, tá, amiga, se eu estiver errada. Mas a maioria das coisas que a gente come, de fato, ela entra numa metabolização sistêmica. Ela vai cair no nosso estômago, ser digerido, tudo isso vai cair na nossa corrente sanguínea e isso facilita com que ela seja. Passada pelo Ela tenha leite. esse contato com a glândula mamária. Enquanto a toxina botulínica, de fato, ela tem uma ação muito local, ela tem uma metabolização sistêmica naturalmente muito pequena. Então, ela fica muito contida na região onde ela foi aplicada. Então, por isso que também dificulta essa passagem. As grandes moléculas que nós temos no nosso alimento, elas são quebradas em pequenas moléculas na boca e no estômago. Quando elas caem na corrente sanguínea, em várias pequenas moléculas que ela foi degradada, é mais fácil passar pro leite. Mais ou menos isso. Então,
Uma molécula de carboidrato vai virar várias glicoses que vai passar. Uma molécula de proteína vai virar vários aminoácidos que vai passar. Agora, a toxina não é degradada dessa forma. E a forma como ela atua não tem por que estar dentro do ducto mamário. É isso. Aí, duas perguntinhas aqui que são até complementares. Uma foi se existe alguma área do corpo onde o Botox seria mais ou menos arriscado para as lactantes. E se o Botox for aplicado em áreas distantes da mama, por exemplo, na testa, se isso vai eliminar o risco do bebê. Então, gente, basicamente o que a gente tem como mais seguro são as aplicações de doses menores. Então, quando a gente fala de doses estéticas, que são de fato as menores doses que a gente usa aí dentro da aplicação da toxina. Por exemplo, doses para tratamento do bruxismo, doses para hiperidrose axilar já são um pouquinho mais elevadas e podem ter um pouco mais de risco. O que a gente tem na literatura realmente é essa segurança das doses estéticas, que são doses mais baixas. Então, não é a região, porque como eu passei para vocês ali, como a gente já falou, essa metabolização é muito mais local do que sistêmica, então tanto faz a região onde o Botox é aplicado. O que mais vai interferir aí é a relação da dose, né? A dose e o fato de que a biodisponibilidade dela é pequena, né? A gente tem uma disponibilidade na corrente sanguínea baixa e, independente de onde você for, o que a Rafa falou, é dose dependente. Existe a dose É. segura, partes dos artigos, e existe a dose que eu acho que não vale a pena pagar para ver, no caso dos tratamentos clínicos. Vou trazer para o meu lado, que no caso de um tratamento para dispareunia, que é a dor para ter relação, que a gente aplica no períneo, nos músculos perineais, eu acho que não seria segura. Acho não. Não seria seguro aplicar numa lactante. Exato. E aí, uma última pergunta que eu acho legal aqui a gente falar é se a outra pergunta, se tem situações específicas, tipo, por exemplo, a depressão pós-parto, que pode ser, em que o Botox pode ser indicado com maior cautela. Pelo contrário, dependendo da capacidade dessa mulher em gerar uma autoimagem, porque a depressão pós-parto ela está muito relacionada com essa dissociação da identidade materna. Eu deixei de ser, por exemplo, Andressa, para ser apenas mãe. Eu escuto isso muito no consultório e é uma dissociação da realidade. Então, eu acredito que nos casos onde as mulheres têm uma vaidade diferenciada, onde elas já se cuidaram, eu acredito que seria um tratamento de adjuvância. Eu acredito que seria um fator positivo que nos ajudaria a tirar essa paciente desse estado de ou depressão pós-parto ou até mesmo blues puerperal, que é algo mais suave, que é algo menos perigoso, por assim dizer. Então, eu acredito que isso não tenha. Acredito que não tem uma contraindicação clássica para esse tipo de coisa. Eu acho que vai depender de caso para caso, da relação dessa paciente com a sua própria autoestima, da relação dela com a sua autoimagem, porque existem pacientes que não se gostam sem procedimento, que isso gera uma dor psíquica muito grande e isso vai aprofundando de acordo com o tempo passando desses procedimentos e junta com privação de sono, a falha de contato com várias pessoas, porque você fica mais restrita por causa do recém-nascido. Então, existem vários fatores sociais que atrapalham, e eu acredito que o Botox pode ser um fator positivo e não Negativo. negativo. Também concordo 100%. E por último, acho que para a gente encerrar a nossa live de hoje, se não tiver mais nenhuma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui nos comentários que a gente vai encerrar. Senão, essa vai ser nossa última perguntinha aqui. Quais seriam os sinais clínicos que um bebê poderia indicar de um possível efeito colateral aí relacionado ao uso do Botox pela mãe? Como a toxina botulínica, ela diminui a acetilcolina, ele pode ter uma diminuição da contração muscular, dos movimentos, pode fazer um tônus muscular diminuído, um Uma movimento dificuldade diminuído, na hora de mamar ali, dificuldade né? de mamar, deglutição, movimento, mímica, vai ter alguns problemas ali nas expressões, na contração. E nenhum artigo que a gente estudou, que a gente leu, que a gente vem estudando, Por qualquer coisa nesse demonstrou sentido. qualquer coisa nesse sentido. Mas se fosse acontecer, no caso de heterogenia, no caso onde houvesse uma aplicação de uma dose maior, seriam esses os sintomas, né? O botulismo, que é a falta, a aplasia, né? A falta da contração muscular
independente de qual músculo, né? É, Então, seriam esses sintomas. O bebê fica mais apático, irresponsivo, esse tipo de situação com mais contração sonolento, muscular. mais Sonolento. realmente. Mas é isso, né? E de fato, isso não foi relatado em nenhum dos estudos que a gente tem documentado do uso da toxina. Então, por conta disso que eu falei anteriormente ali, a dose necessária seria aí de 21 litros de leite aproximadamente para ter algo que fosse compatível com qualquer tipo de sinal clínico nesse sentido para os bebês. E para mamãe é só alegria, né? Então, para a mãe é só motivo para sorrir, não tem contraindicação. E eu acho que é muito importante, sim, para essa autoimagem. Eu atendo aqui as mulheres no consultório nesse período e eu vejo que é um resgate da autoimagem, é um momento de realmente se reencontrar, né, com a mulher, né? Eu falo que ela volta a ser a Rafa e não a mãe do, né? Que é Uhum. a que ela acaba ficando esquecida ali. E é comum, né? Porque enquanto a mulher está gestando, é só a atenção em cima da mulher. Aí depois que É. nasce o bebê, a atenção vai toda pro bebezinho e a mulher acaba ficando um pouquinho de lado. Então, de E é fato, tem muita. importante, se você me deixa finalizar aqui a última coisa, é importante a gente estar falando sobre isso, não se comparar com as redes sociais. Porque você não tem como se comparar com pessoas que não estão na sua realidade, que vivem vidas que você não pode viver, que você não tem condição ou financeira, ou social, ou de tempo de viver. Porque eu vejo muito isso, mas a fulaninha de tal tá vivendo assim, eu não consigo sair de casa. Mas fulaninha de tal tem 3 babás, fulaninha de tal tem condição de fazer várias outras coisas que você não tem. Então, cada puerpério é único e cada mulher deve vivenciá-lo da melhor forma possível, mas dentro da sua realidade. E quando você se compara com pessoas fora da sua realidade, isso gera Frustrações, um né? desconforto e uma frustração muito grande, que pode sim gerar o blues puerperal e a depressão pós-parto, que é uma coisa que a gente evita o máximo dentro do consultório. Então, viver o puerpério da forma mais leve possível dentro das suas possibilidades. Isso mesmo. Gente, eu amei a nossa live. Amei esse nosso bate-papo. Achei que foi Amiga, super obrigada, tá? esclarecedor. Obrigada pela Obrigada a você por oportunidade. topar estar aqui comigo hoje, gastando a sua quarta-feira à noite para falar com a gente sobre isso, trazer todas essas informações que eu acho que são muito complementares, né? Porque você está na outra ponta, né, dessa situação toda, cuidando da. Eu cuido da mulher nesse lado de cá e você cuida dela no lado de lá. Então, eu acho que a gente consegue trazer essa informação bem mais completa, de uma forma bem mais robusta, para tranquilizar quem está passando por esse período, trazer esse conteúdo de relevância para os profissionais da área também. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um coração aqui para a doutora Andressa, agradecer pela presença dela. E é isso, né, gente? Vamos finalizar por aqui. Estou muito feliz com o nosso dia de hoje, com a nossa live. E em breve a gente pode pensar em mais assuntos para trazer para o pessoal, né? Com certeza, eu estou Obrigada disponível demais, sempre. Andressa. Um beijo, Deus abençoe. Você também. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.